Olá, boa noite. Bem-vindos à nona e penúltima live da nossa série de lives sobre direito e pós-pandemia, realizada pela OAB de Novo Hamburgo, em parceria com a Escola Superior de Advocacia do Rio Grande do Sul. Nós estaremos nos próximos minutos recebendo o nosso convidado e daremos início aos trabalhos da live da semana. Vejo que o professor Emerson já entrou na sala aqui, só aguardando a solicitação dele para participar. Boa noite, professor Emerson, tudo bem? Aos que já estão presentes na sala, boa noite. Guardando a conexão aqui. Acho que o professor está com um probleminha na conexão. Está dando um aguardando aqui que está meio prolongado. Boa noite, professor Emerson, tudo bem? Estou recebendo uma mensagem aqui de aguardando, mas não conectou ainda. Deu uma mensagem de erro, de que o convidado não pôde participar. Professor, pode mandar a solicitação de novo? Eu faço a habilitação aqui. Às vezes é alguma instabilidade no sistema. Deixa eu perguntar uma coisa para minha assessoria técnica aqui. Eu tenho como fazer, eu enviar o convite para o professor? Aqui. Eu acho que eu posso. Agora foi. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, professor Henrique. Tudo bom? Tudo jóia? Tudo bem. Agora é melhor ainda. Conseguimos conectar. Tivemos um pequeno probleminha técnico, mas foi coisa pouca. Como é que estamos, professor? Tudo bem? Coisas de épocas de pandemia. Sim. Meu muito boa noite ao professor Henrique, aos que estão nos assistindo em qualquer parte do Brasil e do mundo, advogados, advogadas, estagiários e demais interessados, obviamente, aqueles que mesmo que não são advogados, nem advogados, nem estagiários, mas têm interesse nessa temática bastante importante. Eu vou então, nós estamos aguardando aí enquanto ainda vão chegando mais alguns, Sim, claro. alguns espectadores na nossa sala, né? Mas eu já vou fazendo a apresentação do nosso convidado da semana. A gente está indo então para a nona live da nossa série de lives sobre direito e pós-pandemia. Esta é a penúltima das nossas lives semanais. E o tema da semana, dessa vez, é perspectivas para o direito do trabalho no cenário de pós-pandemia. E hoje nós temos aí a alegria de contar com a presença, a participação do professor Emerson Tironi Matti, que é mestre em Direito, doutor em Diversidade Cultural e Inclusão Social, auditor fiscal do trabalho e professor do curso de Direito da Universidade Fevale. Eu quero, desde já, estender meus agradecimentos ao professor Emerson pela sua disponibilidade, de agenda para estar conosco aqui nessa noite. E enquanto o pessoal vai entrando ainda, mas sem mais delongas, para a gente não perder tempo, eu quero desde já passar a palavra para o professor Emerson. Por favor, professor, fica com a palavra. Pois é, então agradeço o convite e até agradeço a vocês por ter conseguido adaptar os horários de vocês, tendo em vista que eu agora, nesse semestre, eu tenho compromisso 4 noites, das 18 às 22h15 lá na Universidade Fevale, de terças a sextas. Então, eu agradeço por possibilitar essa adequação do horário de vocês, tendo em vista que as lives de vocês normalmente são nas sextas, terças à noite, né? Então, terças à noite, a valorosa OAB Novo Hamburgo, o nosso presidente, o presidente da OAB estadual, que inclusive foi colega lá da Universidade Fevale, o professor Breyer. Então, agradeço a todos. Então, essa temática é bastante importante da gente imaginar o que vai ser
o direito do trabalho pós-pandemia. A gente pode, logo que iniciou a pandemia, houve-se muito aquela informação, mas vamos demitir os empregados, alguns dizem, mas acontece o facto príncipes, né? E aí a obrigação de indenizar não é do empregador e sim do poder público. Só que, primeiro que eu entendo de forma respeitosa que não se aplica o facto príncipe, porque o coronavírus ele não foi criado pelo poder público, né? Então, se fosse uma... Eu sempre digo, o facto príncipe pode ser, olha, um exemplo, eu tenho um lote, eu tenho uma empresa, e essa empresa é de minha propriedade, e aí o poder público desapropria aquele local para fazer uma praça ou uma escola pública. Aí é uma outra situação. Foi de iniciativa do poder público. No caso, o Covid-19 é uma coisa mundial, que obviamente não teve... O início não foi do poder público. Outros, inclusive várias empresas, mas é força maior, né? Também entendo que não é força maior, né, essa situação, até para não deixar, não pagar indenização aos trabalhadores de uma dispensa sem justa causa. Nessa mesma, logo também aí foi publicada, o presidente Bolsonaro assinou a MP 927, que ela, inclusive, ceifava vários direitos ou até postergava alguns, por exemplo, adotava-se teletrabalho. Eu não sei se o que dizia na MP alterou nada, porque a própria reforma trabalhista já possibilitava o teletrabalho. Então, na verdade, não foi inovação nenhuma, porque a própria Lei 13.467 já tinha regulamentado o teletrabalho. No que tange, agora trouxeram algumas inovações. Por exemplo, a mais importante seria as férias. E as férias não precisaria mais ser dados o aviso de 30 dias, o aviso escrito. Ele entrava em gozo, não recebia antecipação do salário, né, da remuneração das férias, desculpe. E o terço constitucional seria pago na segunda parcela da gratificação natalina no dia 20 de dezembro. Essas alterações vigoraram pelo período de vigência da medida provisória. Essa medida provisória ela perdeu a sua vigência porque não foi aprovada, não foi nem votada no prazo pelo Congresso, e, portanto, perdeu a vigência. Sobrou, obviamente, a 936, que depois foi convertida em lei, e essa trouxe, obviamente, algumas mudanças, principalmente a questão da suspensão contratual, no qual foi criado o BEM, BEM, que é o Benefício Emergencial de Manutenção ao Emprego. Obviamente, o Benefício Emergencial de Manutenção ao Emprego ele é um pouco diferente do auxílio emergencial, porque ele é só para os que são empregados regidos pela CLT. Então, o BEM, então, para aqueles que estavam com suspensão contratual, e a possibilidade também de redução da jornada contratual, com possibilidade de redução da jornada. E aí nós tivemos uns que tiveram redução de 75%, 50%, de 25%, e aí tiveram a compensação, ou estão tendo. Obviamente, esse prazo ele foi estendido, né, que inicialmente era 90 dias, foi postergado para até 120, mas igual nós temos que pensar assim, e quando acabar a pandemia, o que vai ser? Né? Porque também a gente tem que pensar o seguinte, obviamente não se pode quebrar as empresas, porque o momento que quebra as empresas, você insere mais pessoas na informalidade, ou nem vou dizer na informalidade, né, em total desamparo. Né? Em total desamparo, porque, obviamente, o seguro-desemprego no Brasil ele tem no máximo 5 parcelas. Né? Então, ninguém se mantém por grande período desempregado. Né? E um outro problema que a gente tem que pensar é o seguinte, eu sempre digo para os meus alunos de trabalho 1, aí o reflexo da reforma lá de 2017, sempre diz o senhor, olha, mas a reforma é para criar emprego. Eu sempre digo,
nenhuma alteração legal que crie emprego. De trabalho não cria emprego, legislação trabalhista não cria emprego. Porque, na verdade, o que cria emprego é desenvolvimento econômico, né? E eu dou um exemplo claro para os meus alunos. Digamos que o professor Henrique, além de ser advogado, além de ser professor, ele tem um estabelecimento comercial, né? Ele venda, por exemplo, roupas masculinas. Ok. E nesse estabelecimento comercial ele tem 5 empregados. Nesses 5 empregados ele consegue dar conta, vender naquilo que ele necessita. Então, eu não posso chegar para o professor Henrique ou para qualquer empreendedor e dizer assim, não, mudou a legislação. Você pode agora barateou, você pode contratar mais 4, por exemplo. O professor Henrique ou qualquer empregador ele não vai contratar mais 4 se não precisa desses 4. Ou seja, se ele não vender mais, ele não vai. Eu posso dizer que a contratação é mais barato, que a rescisão é mais barato, ou seja, vai ter menos direito para esse empregado. Mas o empreendedor ele só vai contratar se houver desenvolvimento econômico. E aí, para que tenha desenvolvimento econômico, é necessário, eu entendo que o impulsionamento do poder público. Algo que gera bastante empregos, por exemplo, é a construção civil. Então, construção civil gera bastante emprego, seja habitação popular, ou casas mais caras, apartamentos mais caros, ou também construção de rodovia, né? Obras viárias, que é uma atividade que gera muito emprego. Então, acho que também uma mola propulsora segue nesse viés, que até é o viés do ministro do Desenvolvimento Econômico, que ele pretende, o Rodrigo, ele antes era ministro, ele é secretário especial de Previdência e Trabalho, não me recordo, mas ele diz o seguinte, olha, temos que investir também um pouco no desenvolvimento econômico, basicamente nas infraestruturas, tocar obras públicas, talvez, para criar emprego, né? Digamos assim, para gerar empregos. Né? Que eu estou dizendo, não adianta mudar a legislação que não vai gerar. Quando veio a reforma, por exemplo, se regulamentou no Brasil um contrato que já existia na Europa, que era o contrato intermitente. E que na Europa também não gerou assim, um resultado muito expressivo, porque ele é um contrato zero. Eu chamo de contrato zero, porque ele estabelece a relação jurídica do emprego, mas o empregado, em síntese, ele não garante o salário no final do mês. Ele pode ter 1, 2, 10, 20 contratos intermitentes, sendo que se nenhum desses empregadores chamar ele durante aquele mês, ele não vai ter renda. Então, na verdade, esse tipo de atividade talvez foi para aquele que tem um emprego formal, né? E tivesse uma outra atividade, digamos, ele fizesse uma outra atividade de complementação de renda, por exemplo, no final de semana. Eu tenho um emprego formal, o empregado tem um emprego formal, e aí no final de semana ele é garçom de uma atividade de festa, por exemplo, aqueles bufês que fazem festa, que organizam festa. Então, para isso, obviamente, ele houve um plus a mais. Ele estava trabalhando um pouquinho no final de semana e aí ganhou uma renda a mais regularizada. Agora, viver de contrato intermitente, não vejo como possível, né? E alguns, mas vão expandir isso pós-pandemia. O que se vê também agora, durante a pandemia, é um grande problema que, obviamente, já tínhamos desemprego, né? Isso já vinha antes da pandemia, nós já tínhamos um índice de emprego grande, né? E eu sempre digo, emprego grande não é bom, né? Desemprego grande é horrível, né? Obviamente, é importante índices de emprego pequenos, baixos. Muitos empregadores até não gostam de um desemprego muito baixo, porque aí eles têm aquele problema do exército de reserva, né? Porque o direito de trabalho é assim, quanto mais eu tenho alguém esperando emprego, menor eu posso, digamos, oferecer salários menores. Então, lá por 2013, 2014, 2012, 2011, quando nós ainda tínhamos um chamado pleno emprego, ou uma taxa de desemprego baixo, muitos empregados pediam demissão, até porque tinham ofertas melhores de emprego.
E agora, o que se verificava antes já da pandemia, era um índice expressivo de taxa de desemprego e vinha aumentando. Só que agora, o colegas que estão nos assistindo, seja eles em cidades médias, como São Leopoldo, Novo Hamburgo, Canoas, Caxias, ou grandes capitais, por exemplo, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus, o tanto de pessoas que agora na pandemia estão nas ruas pedindo dinheiro para sobreviver, vem com aquela placa, não é nem vendendo bala, né? Ele aparece lá com uma placa de papelão pedindo dinheiro para comprar um leite, para comprar alimentação, ou seja, o tanto de pessoas que estão numa situação de lamentável vulnerabilidade muito grande. Que, obviamente, o auxílio emergencial, que era de 600 e agora as parcelas complementares a partir de agora serão de 300, não conseguem dar conta. Obviamente, 600 foi importante, mas não consegue dar conta, né? Então, é um grande problema. E o que se vê agora, já na pandemia, que muitas dessas pessoas, que em síntese, eles estavam escondidos, ou seja, que eram os famosos informais, né? Que estavam escondidos, agora eles apareceram, ou seja, eram pessoas que até tinham uma fonte de renda, mas que com a pandemia acabaram não tendo mais reduziu, por exemplo, se eu sou motorista de aplicativo, reduziu, né? Fora que nós temos um grande problema com essa desregulamentação laboral, né? E esses motoristas de aplicativo ou funcionários autônomos que entregam via aplicativo de bicicleta, é que eles têm uma total desregulamentação. E esses dias eu vi uma pesquisa que foi feita que, por exemplo, os entregadores de bicicletas, eles chegam a trabalhar quase 60 horas por semana e muitas vezes sobram aí R$ 800 no final do mês, né? 800, R$ 900, ou seja, o valor hora desse trabalhador, eu não estou dizendo nem como empregado, mas o valor de hora de trabalho dele é pequenérrimo, né? Imagina 56, 60 horas, né, em cima de uma bicicleta para no final do mês sobrar em torno de 800, 850, é baixíssimo, né? Então, a gente tem que pensar nesse tipo de empreendedor também, não vou nem dizer empreendedor, nesse trabalhador, né? Porque alguns mas ele é empreendedor. Que empreender, né? Se for para empreender, trabalhar 60 horas e receber 850, 900, eu não vejo razão de nominar-se de empreendedor, né? Então, e fora que eles demandam entregas, há um controle, né, sobre o trabalho, então há um controle, né, através das plataformas, há um controle desses trabalhadores. Então, nós temos que ver para onde vão. Nós não temos aí, quando acabar a pandemia, vamos pensar em, sei lá, 14 milhões de desempregados, 15 milhões, né? E nós temos que ter uma forma de trabalho. Agora, também não adianta assim, vou rasgar fora toda a legislação trabalhista, para que isso não vai adiantar. Aliás, como não adiantou, né, professor? Se lá em 2017 a ideia é assim, não, nós vamos criar tantos postos de trabalho, né? Tudo aquilo que foi falado não aconteceu, né? Ou seja, nós não estamos falando em pandemia agora, nós estamos falando de ano, né, 2008, 2019, que não houve um incremento tão grande, né? Aliás, infelizmente, houve uma ampliação do desemprego. Não sei se você concorda. E a campanha, eu lembro que a campanha nesse sentido da reforma trabalhista foi muito forte, no sentido de que seria uma espécie de remédio amargo ou um sacrifício social, mas que nos levaria à geração de 6 milhões de empregos, né? Não só esses empregos não foram gerados, como o desemprego aumentou. Exatamente. Então, essa é uma das grandes contradições. E lembrando, né, como o professor bem observou, nós estamos falando ainda do cenário até fevereiro de 2019. A gente não está nem entrando na questão da pandemia, porque, obviamente, daí é um cenário diferente, é um cenário de exceção, né, de uma situação fática que se impõe,
Mas se nós ficarmos estritamente de 2017 até fevereiro de 2019, tanto é que nós vamos lembrar que, tecnicamente, em fevereiro de 2019, os dados da economia já mostravam que nós estávamos às portas da recessão. Nós já tínhamos, eu acho que aproximadamente 11 milhões de desempregados, né? E aí, obviamente, quando ingressou a pandemia, muitas pessoas não aumentou logo o número de desempregos, porque essas pessoas com a pandemia elas não foram procurar emprego, né? Elas de tanto tempo já na busca, elas pararam de procurar, porque imagina a pandemia. Agora, você falou uma coisa muito importante, eu digo sempre para os meus alunos. A ideia e a propaganda quando vier a reforma, vamos criar 6 milhões de empregos, né? Eles não vieram, né? Reformou-se a legislação, basicamente as entidades sindicais, eu não estou falando isso só de empregados, as entidades sindicais laborais e de empregadores praticamente não têm fonte mais de manutenção, né? Então acabou a fonte de manutenção, ou seja, criou-se o problema, porque você altera a CLT, joga grande parte na negociação coletiva, só que enfraquece as entidades sindicais. Como é que vai haver negociação coletiva com entidades sindicais fracas? E aí o que se vê é o seguinte, hoje nós vemos instituições financeiras que tiveram sempre lucros e estão demitindo. Ou seja, estão demitindo e elas sempre falaram que teria que se flexibilizar para gerar emprego. Ou seja, nós temos algo contrário. Isso era para flexibilizar para gerar emprego, porque eu estou demitindo, porque eu estou demitindo, né? Eu já não estou falando nem no pequeno, a gente está falando de grandes instituições financeiras, né, que sempre tiveram e têm um grande lucro, né? Talvez, por exemplo, e aí para ter uma grande possibilidade de um programa social até ampliar o Bolsa Família, nominar ele como Renda Brasil, como que é o presidente atual, eu acho que tem que se pensar em tributar as grandes fortunas, né? Eu acho que esse é um caminho, né, de tributar grandes fortunas. Nós não estamos falando de tributar o médio, estamos falando de pessoas de grandes fortunas. É só olhar essa semana no Brasil, se é uma pesquisa de pessoas que têm muito dinheiro. Nós estamos falando de pessoas jurídicas, nós estamos falando de pessoas físicas, né? Por exemplo, hoje, se você tem um automóvel, você paga imposto, né? Aliás, infelizmente, a reforma tributária estadual aqui no Rio Grande do Sul, para quem está nos ouvindo em outros estados, né, vai ampliar a cobrança e vai ampliar o período. Primeiro ampliar o percentual e agora parece que vai ampliar o período de cobrança, ou seja, ele fica mais velho, o automóvel vai cobrar. Em alguns estados, enquanto o Rio Grande do Sul hoje, se não me engano, é 3%, o IPVA, em alguns estados é 2%, o automóvel zero, né? Então, a gente tem que pensar, por exemplo, quem tem avião, helicóptero, não paga imposto. Quem tem barco, tem um barco ou uma coisa, eu estou dizendo não é barco, assim, esses para passear, que são caríssimos, né? Lanchas, melhor dizendo, não pagam imposto de propriedade. Então, eu acho que você tem que haver essa cobrança. Porque, por exemplo, quem tem um iate, você pode dizer que quem tem um iate não vai pagar imposto sobre propriedade e aquele que tem um automóvel que usa para trabalhar vai ter que pagar. Ou seja, isso tem que haver essa justiça social. Acho que isso é importante para o dia de trabalho. A gente está falando de dia de trabalho pós-pandemia, mas nós temos que pensar nesse momento, pensar em criar empregos e tem que pensar nesses milhões de pessoas que vão ficar desamparadas, né? Infelizmente, vão ficar desamparadas porque pós-pandemia já está se pensando. Já vai acabar o auxílio emergencial dessas pessoas que são os autônomos. Se 600 já não era lá essas coisas, imagina agora com 300 e imagina que já vai acabar logo ali. Então, a previsão é de um grande problema. Não sei se você concorda, e os nossos que estão nos assistindo, os nossos assistentes também concordam com isso. É uma questão que nos preocupa muito, né? Porque a iniciativa do auxílio emergencial acabou sendo um instrumento adequado do governo e que ajudou ali no extremo
muita gente a passar pelo período da pandemia de uma maneira, né, muito melhor até do que a gente poderia imaginar no começo. Só que, obviamente, que o impacto orçamentário disso é insustentável e, né, tanto é como o professor bem apontou, já acabou, já estamos indo aí para uma parcela complementar que está terminando em dezembro. Então, é uma solução que me parece até adequada no curtíssimo prazo, mas, obviamente, ela não resolve nada em termos de médio e longo prazo, que é o grande desafio, né? Como nós vamos possibilitar o caminho aí para a reconstrução da economia nacional através de uma forma de pensar o Brasil para o médio e longo prazo. Exatamente. E uma das coisas... Por favor, professor, pode falar. Não, o que eu estava e aí concordando com você, não é possível, obviamente não tem orçamento para tanto, manter um auxílio de R$ 600 por longo prazo. Isso não há, não existe viabilidade para isso. Só que, por exemplo, simplesmente criar, por exemplo, reduzir, por exemplo, tirar, por exemplo, o abono salarial, que é o chamado 14º do empregado CLT, que é para aquele que ganha até 2 salários mínimos, em média, né? Tirar desse para redistribuir para o Renda Brasil ou para o Bolsa Família não tem razão de ser, né? Então, aí, por exemplo, e vamos comparar, e aquele que tem lá o helicóptero, que tem que tem o barco, que tem o iate, não paga imposto, né? E me parece que essa sua observação, ela é, assim, de certa forma, é um consenso por todo o espectro político, porque mesmo membros do governo declararam publicamente que, bom, a gente também não pode chegar num ponto em que a gente vai estar tirando do pobre para dar para o paupérrimo, porque tu está tirando já o cobertor de quem não tem coberta, né? Então, são soluções que não se sustentam. E eu queria muito saber a sua opinião, professor, porque uma das críticas que eu tive desde o início à reforma trabalhista é que ela se vendia como sendo uma espécie de grande amiga do setor empresarial e do setor produtivo, né, e da classe que explora diferentes atividades econômicas. Eu sempre tive a impressão de que esse benefício para o pequeno, médio empresário, ele ficou muito mais na promessa do que em termos concretos. Porque hoje a gente vê que o empregado, em termos gerais, passa por uma situação de desemprego, de precarização do trabalho, uberização, esse fenômeno que a gente aponta da uberização do trabalho, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não nos permite concluir que o cenário é positivo para o empresário e para o empregador, muito menos o pequeno e médio empresário, que sofre horrores no Brasil e ele está sempre recebendo diferentes promessas de que agora essa reforma aqui vai te beneficiar, agora vai ficar mais fácil, agora vai entrar um governo que vai olhar pela sua categoria, e na verdade a gente não vê isso realmente chegando de uma forma a realmente permitir que empresários, né, pequeno, médio empresário, possam dar saltos maiores ou serem mais ambiciosos na hora de explorar determinada atividade econômica. Eu digo assim, imagina, por exemplo, se você tem hoje um restaurante que serve buffet a peso, né? Imagina hoje, então, o período que você ficou parado, ficou fechado, né? Manter todas as suas obrigações. Suspende o contrato dos empregados, sim, mas eu tenho um aluguel para pagar, então o aluguel, não, de onde é que eu vou tirar dinheiro? Você pode dizer, eu como empreendedor aguento 2 meses talvez, mas nós já estamos aí desde aproximadamente metade de março, né? Então é um problema grande. A reforma, em síntese, por exemplo, o trabalho intermitente, que nem a gente estava falando antes, ele veio mais para auxiliar as grandes, além daquela questão que eu falei de auxiliar aquele que já tem um outro emprego, mas aí é um plus a mais, mas veio com o objetivo de agregar valor, ou melhorar os grandes empreendedores dessas lanchonetes, né? Essas grandes redes multinacionais de lanchonete. Porque aí os dias que eles têm mais procura, eles vão chamar intermitentes, quando não precisar, não chamam, né? Mas o pequeno, em síntese, realmente não tem grandes melhorias. E creio eu que a proposta que não deu certo, porque não foi a 927, ela não perdeu a vigência, do contrato verde-amarelo também não criarei, porque ia criar
dois tipos de empregado, um meio empregado, digamos assim, com metade dos empregos e metade dos direitos e o outro com direitos a mais. Fora que isso me lembra as histórias que a gente lê, né, na Constituição, da história da Constituição de 88, que antes a jornada de trabalho, a carga horária semanal era 48 e passou-se a 44 com a Constituição. O que aconteceu na prática ao longo dos anos? Esses empregados eles foram substituídos, né, os de 40, aqueles que ganharam na época, ganharam não, eles trabalhavam 48, passaram a trabalhar 44 com o mesmo salário. Só que ao longo do tempo eles foram dispensados e foram contratados outros já com as 44 com um salário menor. Isso poderia acontecer com o contrato verde e amarelo se ele fosse aberto para qualquer idade, se não tivesse restrição, obviamente para categorias específicas, como jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, ou aqueles que já estão aposentados. Só que a questão, nós temos um grande problema. No momento que a gente faz uma reforma e você altera os requisitos para aposentadoria, faz com que esse empregado, com esse segurado, trabalhe mais anos, e ao se aposentar, a sua renda mensal inicial seja menor, ele vai ter que igual manter-se no mercado de trabalho. Só que ele vai estar concorrendo com aquele que está ingressando no mercado de trabalho. Ou seja, na verdade, nós vamos criar um problema, porque vai ampliar o desemprego, porque quando ele deveria, em regra, né, ir para a inatividade, provavelmente aquele que está chegando no mercado ingressar, ele vai estar disputando o mesmo posto de trabalho. Eu não digo o mesmo posto, mas, obviamente, grande concorrência, principalmente naquelas profissões que são que exigem menor qualificação. Não sei se você concorda, os nossos ouvintes concordam com essa situação. Até aproveitando o gancho, né, para quem está nos assistindo aqui, quem estiver olhando, quiser fazer alguma pergunta, é só clicar naquele ícone ali embaixo que tem os pontinhos de interrogação. Vocês podem enviar a pergunta por ali. A vantagem de perguntar pelo pontinho de interrogação é que a pergunta fica armazenada, porque o que a gente escreve aqui na tela principal vai correndo e vai sumindo. Mas é só colocar ali que a gente acessa e daí a gente pode encaminhar para o professor Emerson. Então, por favor, como diriam os filósofos menudos, não se reprimam. Às vezes a pessoa fica um pouco tímida para perguntar, mas, por favor, contribuam com seus questionamentos. Quem tiver observações, dúvidas, questionamentos, por favor, contribuam, que isso enriquece bastante o debate. Professor, enquanto isso, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre um outro tema. Nós temos acompanhado os números, né, de trâmite e de ajuizamento de novas ações trabalhistas, e os números têm nos mostrado que, durante a pandemia, esse número caiu bastante. Os números já vinham caindo desde a reforma de 2017, houve ali um momento em que passaram a subir de novo, e nós temos aí uma queda considerável aí a partir do momento que a pandemia se instala no nosso país. Qual é a sua previsão para o pós-pandemia? A gente vai ter um platô, um patamar mais reduzido, estável, ou, como alguns estão dizendo, a gente pode estar se aproximando aí de uma futura avalanche de ações trabalhistas pelos mais diferentes aspectos? Eu acho que logo depois da pandemia, pelo menos logo depois que acabar, tende a implementar bastante, tende a ampliar o número de ações trabalhistas. Por quê? Porque muitos dos empregadores hoje, muitos não estão dando o resguardo possível ao empregado no que diz respeito à segurança e medicina, né? E isso pode gerar alguma doença ocupacional, né? Além do que nós vimos uma grande problema que está havendo a indústria alimentícia, né? Principalmente frigoríficos, né? Onde existe um grande número de pessoas que estão se infectando do Covid-19. E nós temos esse problema de grandes... você falou das pequenas e médias empresas, que talvez não tenham problema de pagar o salário. Né? De pagar o salário, que é uma coisa básica, pagar salário e depositar o fundo de garantia e pagar a rescisão, né? Se o empregado recebeu o juízo prévio, que na verdade não se está nem discutindo a hora extra, nada. Vai ser basicamente isso, não depositou o salário, não pagou o salário, verbas rescisórias e não depositou o fundo de garantia.
né? Isso eu acho que vai... Até porque as pesquisas do TST, antes da reforma, diziam que grande parte das ações eram que eram empregado, discussão sobre relação de emprego, não reconhecido, não pagamento de verba rescisória e adicional de insalubridade. Ou seja, tirando o adicional de insalubridade, que vai precisar de, necessita de perícia, a questão da própria pericial, os demais, na verdade, é simplesmente cumprimento da legislação. Então, acho eu que logo depois, até porque muitas pessoas durante a pandemia se resguardaram, não saíram de casa, os advogados também, logo houve aquela parada, e agora, já retomando o trabalho, alguns online, outros presencial, online presencial, as pessoas estão buscando conhecimento através do advogado. Eu sempre digo para os meus alunos uma coisa que vocês não podem se esquecer na graduação, E depois que vocês concluírem o curso de Direito e passar na prova da ordem, tem uma frase que vocês têm que nunca se esquecer. Não faça nada errado, contrate antes um advogado. Então, essa é a frase que eu digo para os meus alunos. Passou, concluiu o curso de Direito, passou na prova da ordem, vocês têm que ter essa frase sempre na ponta da língua. Não faça nada errado, contrate antes um advogado. Então, a gente sempre aconselha, e aí na X Trabalho existe o juspostulante, mas nada melhor do que procurar o advogado, seja um advogado privado, que vai cobrar depois seus honorários, ou o advogado da entidade sindical. Nada melhor que o advogado para estudar o caso e ingressar com a ação, com todo o conhecimento jurídico que é necessário. Então, isso é basicamente muito importante. Então, eu acho que logo depois, como lhe falei, vai ampliar o número de ações. Isso, com certeza, eu acho que logo, a partir de... vai ter... Eu acho que a pandemia vai até janeiro. A gente não sabe, pelo menos, se vai sair a vacina lá por janeiro, fevereiro. E aí, depois, o Brasil, obviamente, não pode parar. Eu não estou dizendo que todo mundo não tem que trabalhar sem cuidado, não. Mas é que a gente sabe que, se o Brasil não tiver essa retomada econômica, isso tem um reflexo no dia de trabalho, na assistência social, na saúde. Então, o reflexo é grande. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, acho que logo no início vai ter um índice maior. Talvez depois, lá por 2022, aí comece também, daí talvez baixe de novo. Eu vi uma notícia ontem, professor, que me causou uma preocupação de que as verbas destinadas a fiscalizações trabalhistas caíram pela metade desde o começo. Meu celular ativou um alarme, que já desliguei. Que as verbas destinadas a fiscalizações trabalhistas caíram pela metade desde o início do atual governo em âmbito federal, e os números impressionam de que de 2013 a 2018 a verba para essas ações foi em média de 55,6 milhões por ano. E a partir de 2019 essa média recuou para 29,3, que é praticamente a metade. E para o orçamento de 2021, a previsão é de que sejam reservados para esse fim apenas 24,1 milhões, que daí é menos da metade da média histórica dos 5 anos anteriores. Então, isso gera uma preocupação, porque a gente sabe que sem dinheiro, sem investimento, a gente não faz nenhum trabalho bem feito. Isso gera um receio de que a gente vai ter um aumento nos casos de trabalho em condições regulares, em condições análogas à escravidão, etc, etc. Eu gostaria muito de ouvir as suas considerações sobre isso. Por conta disso, vai aumentar as demandas judiciais. Até por conta disso, um reflexo. 2030, então, se a gente fazer em termos de orçamento, hoje a fiscalização ela integra a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, porque no atual modelo da Organização Pública Federal, do Executivo Federal, quando o nosso presidente ele ingressou, ele tomou a iniciativa de pegar alguns ministérios e juntar na criação de um novo. Então, antes,
no governo, até o governo Temer, nós tínhamos o Ministério do Trabalho, nós tínhamos o Ministério da Fazenda, nós tínhamos o Ministério da Indústria e Comércio e nós tínhamos o Ministério do Desenvolvimento e Gestão Pública, né? Planejamento e Gestão Pública. Agora, nessa organização, foram todos extintos, criar um mega ministério chamado Ministério da Economia, que é a história, a gente volta lá na época do nosso ex-presidente Collor, a época também havia o Ministério da Economia, né? Só que a época ele juntava outros ministérios menos o Ministério do Trabalho. Então juntava lá Fazenda, Planejamento, mas ainda tinha o Ministério do Trabalho. Agora ingressou no Ministério da Economia. E esse ministério ele criou várias secretarias especiais, Secretaria Especial de Fazenda, Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, Secretaria Especial de Planejamento, Secretaria Especial, por exemplo, da Indústria e Comércio. E a Previdência e Trabalho, que obviamente dentro da Previdência e Trabalho fica a fiscalização e obviamente vinculada a ela também, a essa Secretaria Especial, a Autarquia Previdenciária. Então, a Autarquia Previdenciária ela é vinculada à Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Só que, como você falou, nos últimos anos, nós tínhamos basicamente um número razoável de orçamento. Agora, em 2020, já reduziu, né? E é uma atividade essencial que não para, principalmente nas ações vinculadas ao trabalho escravo e segurança do trabalho, porque não há condição de fiscalizar, por exemplo, claro que o sistema de tecnologia foi ampliado, mas o sistema de tecnologia era utilizado para algum tipo de fiscalização. Agora, a fiscalização na área de segurança e medicina do trabalho, né, por exemplo, ou de trabalho escravo, você tem que ter ação fiscal em loco, né? Não é possível saber se um estabelecimento tem um frigorífico que está cumprindo a norma regulamentadora 36, que trata do frigorífico, sem estar no frigorífico, né? Sem ver a realidade daquele frigorífico, daquele estabelecimento. Então, quando se fala em reduzir as verbas, obviamente, nós estamos falando em possivelmente deixar desprotegido as normas, os trabalhadores no contexto das normas de proteção do trabalho. Isso é um problema, né? E aí, como você falou, isso vai gerar o quê? Maiores demandas judiciais. Lembrando que a atividade fiscalizadora do Estado ela é uma atividade que busca a regulamentação coletiva. Ou seja, diferente da demanda judicial, em que o ex-empregado, o empregado João, procura o advogado para promover uma ação judicial, ou o empregador procura o advogado para promover uma ação de consignação em pagamento. Por exemplo, nós estamos falando de demandas individuais. A ação fiscalizadora ela busca a regulamentação coletiva do ambiente de trabalho, seja na parte de segurança, seja na parte de legislação. E aí, essas questões, né, se houver um enfraquecimento em face da ausência, ou da ausência não, da redução expressiva de recursos, imagina-se que irá ampliar o número de ações judiciais trabalhistas. Logo ali adiante, né? O problema é que, num primeiro momento, talvez, assim, por um senso comum, talvez possa se pensar que menos fiscalização, isso é menos cobrança e responsabilidade sobre os ombros do empregador, e isso permite que o empregador possa respirar com um pouco mais de tranquilidade, e isso vai gerar empregos e vai melhorar a economia. Mas, na verdade, é um dualismo falso, né? Porque muito desse combate a atividades ilícitas no âmbito do direito do trabalho acaba, inclusive, por fiscalizar e coibir atividades produtivas que daqui a pouco operam absolutamente à margem da legalidade e que estão, inclusive, competindo de forma ilícita com os setores produtivos regulares. Exatamente. A atividade fiscalizadora ela tem um lado também de buscar a igualdade no contexto do cumprimento da legislação trabalhista. Ou seja, eu não posso criar, por exemplo, um dumping social, né? Ou seja, privilegiar aquele que não cumpre a legislação e aquele que cumpre vai dizer, mas para mim é grande, e o outro lá que concorre comigo,
ele é meu concorrente, ele descumpre. Então, na verdade, busca-se trazer essa igualdade. Se o João precisa cumprir, o empregador X precisa cumprir, o empregador Y também. E até porque tem situações que até busca se regulamentar, por exemplo, a situação de muitos empregados que hoje fizer o empregador, por exemplo, algumas situações em que se sabe que o empregador ele suspendeu o contrato, o empregado está recebendo o benefício emergencial de manutenção do emprego, só que eles estabeleceram que ele vai trabalhar, né? E ele vai ganhar um plus a mais sem registro. Isso, na verdade, constitui-se, inclusive, um ilícito penal, porque está utilizando uma verba pública irregularmente, né? Está recebendo irregularmente um benefício público. Assim como a mesma situação, se enquadra nessa mesma situação, aquele empregado que ele é dispensado sem justa causa, e aí acorda informalmente com o empregador que vai receber o seguro-desemprego e vai trabalhar sem o competente registro. Isso também acaba... isso é uma prática de um ilícito, porque isso é a utilização de uma verba pública federal irregular, né? Então a gente tem que pensar em todas as situações que essa situação ela não vai, a norma de proteção ela tem que beneficiar o empregado, mas obviamente ela não pode beneficiar o empregado a ponto dele estabelecer esse conluios para utilizar-se vantagem para obter um benefício de forma ilícita do poder público. Concordo integralmente. Professor, nós já estamos quase nos encaminhando aí para os finalmente, né? Mas a gente ainda tem uns 10 minutinhos. Sim. Eu queria discutir um outro tema a respeito da questão sobre o futuro, né? A natureza do trabalho e o futuro do trabalho. Por que eu trago esse tema? Porque hoje a gente assiste muito essa transformação no capitalismo, envolvendo uma certa desmaterialização da produção. Então, hoje, muita coisa que em décadas passadas a gente tinha como objetos dentro de casa ou no escritório, hoje eles estão virtualizados, seja na forma de programas, de apps, né, dentro do celular, etc. E hoje se fala muito nessa economia imaterial, numa desmaterialização, e alguns achando assim, bom, isso talvez vá nos levar ao fim da ideia do empregado num sentido tradicional, e nós vamos talvez estar indo para um mundo em que todos nós daqui a 10 anos vamos estar trabalhando em home office ou numa coisa parecida. Eu tenho uma certa ressalva em relação a essa visão, porque me parece que nem toda atividade produtiva pode seguir essa lógica, né? Claro que, por exemplo, se a gente pensar a vida de um advogado, o quanto, né, eu acho que eu falo por todos que estão nos acompanhando aqui, o quanto a gente batia a pé indo no foro e protocolando petições e coisa e tal, e como a gente faz uma quantidade imensa de serviço hoje só na frente do computador, pela internet, então há uma diferença. Mas eu acho difícil acreditar que a gente vai ter essa desmaterialização completa dos ambientes produtivos e de trabalho, sobretudo porque a gente está enfrentando aí uma dúvida a respeito do que alguns já estão chamando de desglobalização, ou seja, a possibilidade de que os grandes parques produtivos e que a produção retorne para os países e que a gente abandone um pouco aquela estratégia de fabricar as coisas do outro lado do oceano, e isso poderia levar, inclusive, a um recrudescimento, né, de uma visão produtiva mais ligada à ideia de proximidade, justamente como uma forma de redução de riscos, como a pandemia tão bem ilustrou esse ano. Por favor, eu gostaria muito de saber a sua leitura sobre isso. Essa questão de produzir do outro lado do mundo me lembra um caso específico meu. Eu estava precisando de uma webcam e estive em várias lojas físicas e não tinha. Olhei na internet, só comprando da China, basicamente recebendo daqui a 2 meses. E aí eu perguntei em determinada loja, mas por que vocês não têm? Ele disse, não, é que a procura aumentou e a produção é toda na China, ou seja, não se produz webcam no Brasil, né? Então é uma coisa difícil de compreender, uma coisa que, né, poderia se produzir sem sombra de dúvida alguma. A questão do teletrabalho, e aí a gente se vê assim, olha, teletrabalho ampliou, acho que isso vai mudar, isso é uma nova forma de trabalhar que vai se expandir, tanto no serviço público quanto fora dele, né? Vai se expandir muito, tanto o profissional liberal como advogado,
alguns servidores públicos. Na iniciativa privada, por exemplo, já existe, no caso dos bancos, né? Os bancos, não é ainda home office, mas os bancos eles estabelecem locais, centros de atendimento digital, ou seja, que ficam vários gerentes, em que atende grande parte do país inteiro. Né? Eles não ficam indo em casa, mas ficam em grandes plataformas. Por exemplo, nessa época de pandemia, se você liga para a central de atendimento sei lá, do RGE ou de uma empresa telefônica ou de uma empresa de cartão, provavelmente o atendente vai estar na sua residência. Né? E a gente nota, porque às vezes liga, tem um cachorro latindo, tem um gato miando, então a gente imagina que ele não esteja, né, na sede da empresa terceirizada. Né? Então, um cachorro latindo, um gato miando, um papagaio, né? Então, assim por diante. Mas, a gente nota. Mas que a gente tem que pensar o seguinte, como você falou, não são todas as funções que servem para o teletrabalho. Né? Por exemplo, voltando uma indústria muito importante no Brasil, específica, que é automotiva. Né? Eu não posso... aquele que trabalha na produção de automóvel, ou de calçados, por exemplo, que é a região é do Vale dos Sinos, né? Em metalúrgica, eu não tenho como produzir um automóvel, ou eu não tenho como produzir um calçado na residência, né? Porque ele é um trabalho mais, digamos assim, é um trabalho que não é, digamos assim, utilizando apenas o desenvolvimento científico, né? Eu tenho que aplicar também eu tenho que usar o homem e a máquina também, que não é o computador. Então, tem profissões que eu vou continuar, por exemplo, um frigorífico. A área de produção de um frigorífico não tem como fazer toda aquela atividade, né, em home office, não tem como. Então, eu acho que para atividades em que existe uma maior qualificação e que são atividades que não envolve, por exemplo, você falou aplicativo, que não envolve máquinas, equipamentos, eu acho que ao longo disso vai se ampliar o home office, por exemplo. A gente falou em instituição financeiras antes, o Itaú, por exemplo, deu uma entrevista que pretende ampliar ou permanecer em home office alguns empregados, ou grande parte deles ainda no ano que vem. Né? Ou seja, é algo que deu certo. Claro que a gente tem que pensar outra situação. Esse empregado que está em home office, como é que será a condição dele de trabalho? Eu digo a questão de segurança do trabalho, porque o empregador ele não pode entrar lá na residência do seu empregado. Agora, controlar ele pode. Então, acho que não vai ser um autônomo totalmente, porque hoje, qualquer empregador, se você trabalha com computador, ele coloca um programa, ou você instala um programa no seu computador, ele sabe que hora você acessou o programa, quantos toques você deu, onde você entrou, o que fez. Então, na verdade, a subordinação ela existe, ela só não vai estar presencial ali, mas ela vai continuar existindo, né? A subordinação jurídica. Né? Não creio, ela não acaba. A mesma coisa esse atendente lá de uma central telefônica da Vivo, da Oi, da TIM, ou qual outra que eu me lembro, Vivo, Oi, TIM, claro, ele tem a subordinação dele. Né? E vai continuar tendo a subordinação dele. Agora, obviamente muda muito. Isso a gente sabe, vai mudar muito. E isso pode, inclusive, porque quando foi regulamentada a reforma trabalhista no contexto do teletrabalho, ela diz, mas indenização do empregado vai ter que ser estabelecida em contrato, mas não diz quanto será a indenização, porque o empregado provavelmente tem um custo maior, né? Ele tem um custo de luz, de energia elétrica, sei lá, que mais? Acesso à internet. Por exemplo, eu vi agora acho que foi uma convenção coletiva dos bancários, que foi estabelecido que os bancários que trabalham em home office terão um plus, né, a título de ajuda de custo, pelas despesas que ele tem para trabalhar em casa. Acho perfeito, acho essa construção perfeita. Né? Até porque ele vai ter um custo, vai ter que dar. Algumas instituições financeiras elas estão disponibilizando aos seus empregados em home office
uma cadeira adequada, né, de acordo com a NR17, uma mesa adequada para que eles possam trabalhar. Aí sim, estou cumprindo forneço, né, de forma, é uma cedência, não é uma doação, para que ele trabalhe em casa. Acho perfeitamente adequado. Isso vai ser o futuro? Sim, mas não de todos os empregados. Tá? Ou seja, a gente hoje, por exemplo, vamos pensar uma indústria de calçado. Grande parte do trabalhador de indústria de calçado, ele trabalha na produção, né? Então, ele não vai conseguir colocar essa atividade dentro de casa, porque essa atividade não usa equipamento de tecnologia. Aliás, a própria reforma trabalhista, quando ela fala no teletrabalho, ela diferencia do trabalho a domicílio, porque o trabalho a domicílio é o trabalho à distância do domicílio, só que o teletrabalho tem que ser utilizado equipamento de tecnologia. Ou seja, o que não for equipamento de tecnologia não é teletrabalho. E isso eu acho que vai se expandir. Mas só para esse tipo de atividade, que usa equipamento de tecnologia. Que é uma coisa que não se pensava. Não se pensava o advogado, por exemplo, atendendo o cliente, né, online, né, o psicólogo, o médico. Isso é uma coisa que vai se expandir bastante. Hoje tem vários planos de saúde em que há um atendimento online do médico com o seu paciente. Professor, a gente já está se encaminhando para o final, temos 2 minutinhos. Eu quero, só para encerrar, agradecer demais, novamente, a sua disponibilidade para estar conosco aqui na live dessa noite. Quero parabenizá-lo pela excelente explanação. Eu sei que eu falo não só por mim, mas por todos que estão assistindo, que foi excelente de acompanhar. Poderíamos ficar tranquilamente mais 1 hora falando sobre o tema, porque é um tema importante, urgente, e que desperta aí um maior fascínio, mas em virtude do adiantado da hora, o Instagram tem essa característica, né? Fecha 1 hora ali certinho, ele gentilmente expulsa a gente da sala. Então eu quero já lhe passar a palavra para as suas considerações finais e já faço aqui, já me despeço, novamente agradecendo pela sua presença. Então, eu queria agradecer ao professor Henrique, aos demais integrantes da diretoria da OAB, tá? A todos os advogados, advogadas, estagiários e, de forma ampla, todos aqueles que trabalham no mundo jurídico e aqueles que não trabalham no mundo jurídico, mas que estão nos assistindo, porque é uma temática de interesse de toda a sociedade. Meu muito obrigado e obrigado pela parceria e pelo convite. Muito obrigado, professor. Eu quero só lembrar também a quem está nos assistindo que esse vídeo, após o seu término, ele fica arquivado no IGTV da plataforma Instagram, no perfil da OAB de Novo Hamburgo. Então ele fica disponível para também quem não conseguiu ver ao vivo, pode assistir depois ali pelo Instagram. Muito obrigado pela atenção de todos, meu boa noite, até mais. Professor Emerson, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Um grande abraço. Obrigado. Satisfação. Boa noite.